Você encontra estes salmos de CD, você encontra estes salmos para tudo que é banda. Mas, contudo, tão pouco compreendido. Às vezes, tão recitado, mas tão pouco entendido. Às vezes, ouvimos e não compreendemos as letras. Como ele está indo versículo por versículo, eu acredito que tem ajudado aqueles que têm participado a compreender um pouco melhor. Pastor Paulo, está uma palavra para poder continuar a explanação da mensagem. Boa noite, meus irmãos e meus irmãos. Todas as igrejas têm mais mulheres do que homens, ok? A igreja americana também tem mais mulheres do que homens. Interessante. Então, glória a Deus por isso. As mulheres, elas estão sempre aí presentes. Seguindo essa série de mensagens, nós vamos hoje abordar o versículo 3 e seguir aquilo que nós estamos buscando entender do Salmo 23. Mas primeiro vamos orar e pedir ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de aprendermos a sua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui como sua família. Senhor, abençoa os seus filhos e as suas filhas que aqui estão. Abençoa lá também as crianças na classe delas. E, Senhor, por favor, abre a nossa mente e o nosso coração e me ajuda, Senhor, a entregar esta mensagem. Porque nós estamos aqui para te adorar e para te glorificar e para sermos transformados. Assim nós oramos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus pode responder? Amém. Amém. Hoje nós vamos deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos ler vamos passear por diferentes passagens da Bíblia. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 23 e, recapitulando, ler do versículo 1, dos versículos 1 ao versículo 3. Então eu leio o versículo 1, vocês leem o versículo 2, eu leio o versículo 3 e podemos ir até o versículo 4, vocês leriam o versículo 4. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Em outras traduções diz, restaura a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, uma vez eu fui ao médico e eu estava com uma infecção, e o médico me deu 2 remédios para funcionar juntos. O primeiro remédio era um antibiótico, daqueles bem fortes. O segundo remédio era um anti-inflamatório. Eu não entendi muito bem porque eu precisava dos 2, mas o fato é que eu tomei. E hoje nós vamos tirar do versículo 3 duas prescrições de remédio para a nossa alma, abordando 2 aspectos, porque se abordar o terceiro aspecto do versículo 3, aí vai ficar muito prolongado. Vamos deixar o último aspecto do versículo 3 para a gente ver da próxima vez. Então, basicamente, quando nós estudamos os versículos 1 e 2, nós vimos que o que importa para que a gente realmente
tenha a nossa vida transformada. O que importa para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, faça a obra na nossa vida, o que importa é que a gente esteja aberto e desejando uma mudança radical na nossa maneira de pensar, para a gente poder caminhar pela fé e não pelas coisas que a gente pode apalpar, né? E também para que a gente possa realmente mudar o nosso caminho de vida. Então, a pergunta que ficou foi a seguinte: de fato, será que nós de fato queremos mudar? Será que de fato nós estamos abertos para o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele na nossa vida? Hoje de manhã, no estudo bíblico lá na igreja de Cumberland, nós estávamos e seguimos um estudo acerca da obra do Espírito Santo na nossa vida. E a gente estava falando acerca do conceito de justiça que o mundo tem, né? Em comparação com o conceito de justiça de Deus. A justiça de Deus é totalmente diferente do conceito da justiça do mundo. Então, uma pessoa dentro desse grupo lá que estuda, nessa escola dominical, uma pessoa sempre insiste acerca do amor de Deus, porque Deus é amor, é verdade. Mas Deus é também justiça. Então, às vezes, a gente analisa as instruções que a Bíblia nos traz sob um aspecto parcial. Às vezes a gente não vê a coisa como um todo. É preciso que a gente veja a coisa como um todo. E dentro dessa conversa, a gente estava abordando na carta aos Romanos o assunto de viver segundo a lei ou segundo a graça. E, segundo a lei, a gente se torna escravo da lei. Mas, segundo a graça, para a gente viver em Cristo segundo a graça, a gente, como diz o apóstolo Paulo, a gente deve entender a nossa vida e a nossa função como escravos do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra um pouco dura, né? Escravos. Se eu não quero ser escravo de Satanás, se eu não quero ser escravo do pecado, como é que eu quero ser escravo de Jesus Cristo? E assim foi como o apóstolo Paulo colocou ele diante do Senhor. Ele se colocou diante do Senhor como um escravo do Senhor, mas para viver a liberdade que Cristo nos oferece. A liberdade que Cristo nos oferece é para a gente não querer mais viver em escravidão ao pecado. E essa transformação de que nós estamos falando, que o Salmo 23 nos ensina, essa transformação aí é para a gente viver em Cristo, livres em Cristo e livres do pecado, porque o trabalho do Espírito Santo de Deus é nos santificar. E para ele nos santificar, a gente tem que estar aberto a isso. Então a pergunta que ficou foi essa: como é que a gente quer ser transformado? De fato, a gente quer mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir? Se nós queremos, então nós temos que mudar, dar uma guinada na nossa vida para dependermos do Senhor, em lugar de dependermos do melhor que a gente possa fazer por nós mesmos. Então a boa notícia é que todos nós podemos ter a nossa alma restaurada. O Senhor restaura a nossa alma. E a nossa alma é onde reside todas as nossas emoções. Quando eu estava falando da alma, eu não quero colocar a alma dentro de um compartimento como se a alma estivesse numa gavetinha do nosso ser, como se o nosso corpo fosse outra coisa separada e como se o nosso espírito fosse separado. Não é isso. O que eu quero dizer é que quando a gente, para efeito didático, a gente fala do que está na nossa alma, as nossas emoções, etc., é para facilitar o nosso entendimento acerca disso. Mas na verdade, quando o pastor Alonso me falou daquela palavra que ele disse, que eu não entendi na hora o que ele disse, que era dividir basicamente em três coisas, o nosso ser, corpo, alma e espírito, na verdade, não existe essa divisão, porque os males da nossa alma afetam o nosso espírito, os males do nosso espírito afetam a nossa
nossa alma, e os males da nossa alma e do nosso espírito afetam o nosso corpo físico. Tem muita gente que não entende por que está doente fisicamente. Está doente fisicamente, às vezes por causa de depressão, às vezes por causa de coisas que vêm da nossa experiência de vida espiritual ou das emoções, das coisas que estão danificadas dentro do nosso ser. Então, essa é a boa notícia. O Senhor, Ele quer nos restaurar. Então, como é que Ele vai nos restaurar? Primeira coisa que eu quero abordar hoje, em termos de restauração da nossa alma, é que o Senhor quer retirar a nossa culpa. O Senhor quer retirar a nossa culpa. Todos nós, em algum momento, nos sentimos culpados, não necessariamente porque a gente matou alguém, ou não necessariamente porque a gente adulterou, né? Praticou um adultério, ou por causa de qualquer outra coisa muito grave, mas, às vezes, as pequenas ações da nossa vida, elas se tornam um hábito e contaminam a nossa maneira de pensar e acabam nos machucando. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que todos pecamos e estamos necessitados da glória de Deus, necessitados da misericórdia de Deus. Então, de alguma maneira, existe alguma coisa dentro de nós que nos culpa, porque todos nós, de alguma maneira, erramos, né? Então, o que acontece na prática? Às vezes você conversando com uma pessoa que está afastada de Deus, ou uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, você conversa com essa pessoa, fala de salvação, e a pessoa pergunta: escuta, você é salvo de quê? Eu estou muito bem, eu não tenho problema nenhum, né? Mas, às vezes, as pessoas vivem escapando, né? Há pessoas que começam a fazer uma coisa, isso é muito normal quando a pessoa está debaixo de opressão, da opressão do demônio, né? A pessoa não tem um status intermediário, ou a pessoa está com Deus, ou então está sob o poder de Satanás. Não existe um meio termo aí. Então tem muita gente que, por não entender a vida no seu aspecto completo, né, elas pensam o seguinte: escuta, eu estou muito bem, eu não tenho o que me preocupar, eu faço as coisas de acordo com o que eu penso, etc, etc, etc. E a verdade é aquilo que eu penso, aquilo que eu pratico. Eu não quero saber da verdade dos outros. Quantas pessoas que a gente conversou e que entendem que elas não devem se submeter à verdade ou àquilo que elas pensam. E não existe isso, porque as Escrituras mostram para nós o que é a verdade. E a verdade é uma coisa absoluta, não existe meia verdade ou meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Muito bem. Então, as pessoas às vezes não entendem o vazio que está dentro delas e que levam as pessoas a começarem alguma coisa, de repente param daquilo que estão fazendo, né? Eu conheço uma pessoa que estudava para se formar em alguma carreira. Então essa pessoa se formou naquela carreira e não se achou satisfeita, não satisfez o seu desejo do ponto de vista profissional. Aí começou a tentar outra coisa, depois tentou outra carreira, etc. Depois essa pessoa casou. Então ela estava em rebelião porque ela dizia: eu não nasci para ser mãe. Imagina, eu não nasci para ser mãe. O Senhor fez a mulher para o propósito de ser mãe, de multiplicar. Mas, mais tarde, pela graça do Senhor, essa mulher acabou entendendo que o privilégio que era de ser mãe. Aí, sendo mãe e tendo um filho que vai crescendo e que vai ocupando a vida dela, de repente, não satisfeita, aí ela quer fazer um curso não sei do que e vai fazer um curso de alguma coisa. Não satisfeita, larga aquilo que ela está fazendo, tenta outra coisa. Isso é o vazio que está dentro da pessoa e que a pessoa não nota que alguma coisa está faltando. Esse vazio que leva a pessoa a viver debaixo de opressão, esse vazio que leva as pessoas às vezes a começar várias coisas e nunca terminar aquilo que começou, ou nunca se sentir, a pessoa nunca se sentir satisfeita. Esse é o vazio que existe dentro de nós e que só o Senhor Jesus Cristo pode preencher.
né? E esse vazio, ele acumula sobre nós o quê? Culpa, acumula ressentimentos, acumula várias coisas que passam na vida da gente. Então, a primeira prescrição para hoje, porque hoje nós vamos terminar o culto orando e pedindo ao Senhor que tire a nossa dor, que afaste as nossas lutas e que nos liberte dessas lutas que a gente tem, né? Mas o fato é que hoje a primeira injeção que o Senhor quer administrar em nós, do ponto de vista espiritual, é que a gente deixe que Ele tire dos nossos ombros esse peso da culpa por coisas que a gente fez às vezes há muito tempo e que nem se lembra mais, mas que a culpa está lá dentro e vai acumulando uma coisa em cima da outra. Às vezes quando a pessoa explode, ela não se deu conta por que explodiu, né? A segunda injeção que nós queremos buscar hoje da parte do Senhor no nosso tratamento de natureza espiritual para consertar aquilo que está danificado dentro de nós é deixar que o Senhor tire a nossa dor, tire o nosso luto. A dor, ela pode ser uma dor física, mas a dor pode ser também a dor da nossa alma. A dor da nossa alma é pior do que qualquer dor do ponto de vista físico, né? Eu não sei se eu contei esse testemunho para vocês aqui, mas uma vez, eu conto esse testemunho várias vezes, eu nunca sei onde é que eu contei e onde é que eu não contei. Mas se eu já falei isso, vocês me perdoam, mas essa senhora, uma vez eu fui chamado, quando eu estava lá em Los Angeles, eu fui chamado pelo hospital e tinha uma senhora que estava à morte. Então essa senhora, ela tinha câncer, etc., estava terminal a situação dela, mas quando eu fui conversar com ela, fechamos a porta do quarto e ela queria conversar, e o Senhor estava preparando ela para morrer, e o Senhor estava querendo limpar, fazer o trabalho de cura daquela mulher. E ela, depois que eu ouvi, por muito tempo, ela chorava e ela falava das experiências péssimas da vida dela, ela virou para mim e disse para mim o seguinte: olha, eu tenho muita dor no meu corpo, esse câncer está me matando, mas pior é a dor que eu sinto dentro de mim, a dor da minha alma, foi o que ela falou. Então, aí eu ministrei a ela, eu ministrei a palavra do Senhor, e essa mulher, então, acabou por aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ela, ainda com dor, etc., quando ela aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe o que aconteceu? Ela abriu um sorriso no rosto dela, que aquilo me chocou, a alegria que aquela mulher tinha no rosto. Estava para morrer, e na verdade, eu depois que terminei, saí do quarto dela, e aí a família estava toda lá fora, depois a família entrou e orou, etc., eu saí e fui atender outras pessoas no hospital. Daí algumas horas essa mulher morreu. Ela estava prontinha, o Espírito de Deus estava querendo tirar da vida dela, limpar aquela tristeza, aquela dor que tinha na alma dela, mas além do que tirar aquela dor que ela sentia no corpo dela. Então, nós precisamos de permitir que o Senhor tire a dor da nossa alma. Para contar a vocês rapidamente o que aconteceu quando a minha mãe morreu, quando a minha mãe morreu, a gente, quando perde uma pessoa que a gente ama muito, a gente tem uma perda enorme, não é? É como perder parte de nós, não é isso? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, uma pessoa da nossa família. Quando a minha mãe morreu, eu passei por um luto que eu nem sabia que eu estava ainda naquele processo de cura do luto. Passou 15 anos. 15 anos eu não sabia que aquilo estava lá dentro de mim ainda. Estava corroendo aquela coisa dentro de mim. Até que um dia, não me lembro se foi 15 anos ou se foi menos, o fato é que quando eu estava lá nesse mesmo hospital e havia uma reunião de capelães uma vez por semana, uma tarde inteira, foi naquele dia que o Senhor curou o luto da minha alma pela perda da minha mãe. Eu não sabia que estava lá no fundo. Às vezes a gente tem reações, às vezes a gente chora. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de estar vendo alguma coisa na televisão, ou um filme, ou uma notícia, e de repente, do nada, você chora. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes a gente não sabe por que a gente está chorando, mas na verdade aquilo pode estar conectado com alguma coisa que está lá no profundo do nosso ser.
como uma perda, por exemplo. Então, essas lutas, essa dor, essa coisa que a gente traz, seja por maus tratos, seja por abandono, seja por rejeição, que às vezes acontece na nossa vida, ainda quando a gente é criança, né? A gente é discriminado, se tem 2, 3, 5 irmãos, às vezes o pai e a mãe tratam melhor de um do que do outro, e aquilo, sem a gente notar, acaba ferindo a criança, né? Os sentimentos da criança. Essas coisas a gente precisa de se desfazer delas, a gente precisa de limpar isso que está lá no fundo da nossa alma. E o Senhor Espírito Santo de Deus hoje, Ele quer curar a nossa alma, Ele quer tirar também qualquer espécie de dor. E a terceira injeção, a terceira etapa do tratamento do versículo 3, eu não vou tratar hoje, porque senão vai muito longe. Mas eu queria, a partir da experiência de vida do Davi, sem ir muito longe, por causa da limitação de tempo, a partir da experiência do Davi, quem escreveu o Salmo 23 foi Davi, mas não só o Salmo 23. O que é importante, se vocês um dia quiserem estudar profundamente os Salmos, vocês vão ver que ali são experiências de pessoas humanas como nós. Experiências reais de vida das pessoas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele mandou matar o marido da mulher com quem ele cometeu adultério para poder esconder o pecado dele, né? Ele foi uma pessoa cruel, ainda que era um homem segundo o coração de Deus, e Deus trabalhou com ele para poder limpar, curar aquilo. Quantas vezes, quando Davi, por exemplo, estava fugindo da perseguição, que queriam matá-lo, ele se escondia, ele ficou deprimido. Então, essas coisas não dão na árvore, essas coisas não dão na parede. O que está escrito nos Salmos são experiências de pessoas humanas como nós. Então, a partir da experiência de Davi, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e vamos fazer uma imersão em alguns dos Salmos, né? Para ver como é que Davi, com todo o pecado de Davi, com toda a situação pela qual ele passou, como é que Deus trabalhou com ele. Então vamos dar uma olhadinha no Salmo 38, qual foi a oração de Davi no Salmo 38, do versículo 4 ao versículo 8. Vamos ver lá. Quem é que quer ler devagarinho, em voz alta, o versículo 38, o Salmo 38, desculpe, dos versículos 4 ao versículo 8. Quem é que quer ler para a gente compartilhar a palavra? As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. E estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Então veja só, essa foi a oração de Davi. Ele expressou a Deus aquilo que ele estava sentindo. Nós temos a liberdade de expressar ao Senhor na nossa oração aquilo que a gente está sentindo. Não precisa de formular uma oração muito bonita, não precisa de preparar palavras para a gente se ajoelhar e chegar diante do Senhor e a gente dizer a Ele o que a gente está sentindo. Ele sabe o que nós estamos sentindo, mas Ele deixa que a gente tenha a liberdade, Ele quer que a gente tenha a liberdade de se livrar daquilo, passando aquilo para Ele. E se você depois, você marcar esse Salmo 38 para durante a semana, você ler os versículos seguintes, a gente não vai fazer isso agora, mas se você quiser marcar para ler os versículos seguintes do Salmo 38, você vai ver como é que o Senhor tratou com ele. Como é que o Senhor tratou com ele? Ele abriu o coração dele. Ele não queria mais, ele não tinha mais força para suportar aquilo, então ele passou aquilo para o Senhor. Veja o resto do Salmo 38 que vocês vão encontrar ali como é que o Senhor trabalhou com ele e como é que ele passou para Deus aquilo que ele estava sentindo. A outra coisa que eu quero abordar é algo que está escrito em Provérbios 20 e 27. Outra coisa que eu gostaria que alguém lesse, Provérbios 20, versículo 27 do Provérbios 20.
Vamos ver aqui. Provérbios 20, 27. Quem é que quer ler isso aí em voz alta devagarinho? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do povo. Olha só, a gente não consegue se esconder nem da gente, nem do Senhor. Em outras passagens da Bíblia está escrito que se a gente for no alto da montanha, ou se a gente for no fundo do mar, tem até uma canção bonita que fala assim, né? A gente não consegue se esconder nem de nós, nem dele. Aqui está escrito, no 20, 27, que a irmã acabou de ler, diz assim, ó, o espírito do homem, nós sabemos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Está escrito isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é aquele canal, né, do Senhor, é a lâmpada do Senhor, a qual, o que ela faz? Esquadrinha o quê? Todo o mais íntimo do corpo. Então o Senhor esquadrinha o nosso ser completamente. Não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então a gente não consegue esconder as nossas mentiras, a gente não consegue esconder as nossas farsas, a gente não consegue esconder os nossos disfarces, nem de nós, nem do Senhor. Então, o que acontece aqui? Davi estava numa situação tal que ele não conseguiu esconder ou se esconder dentro dele mesmo ou se esconder do Senhor. Aí quando ele chega num determinado ponto, ele vai e faz uma oração muito interessante que nós podemos encontrar no Salmo 51. Vamos dar uma olhada no Salmo 51. Salmo 51 é uma oração linda, outra coisa prática para a gente. Aliás, eu não sei se vocês praticam isso, mas é muito legal, é muito interessante a gente orar pelos salmos. Vários salmos a gente pode usar como inspiração da nossa oração ao Senhor, né? Aqui, no Salmo 51, né, o Davi disse assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele estava quase chegando lá no ponto de ser totalmente curado daquelas coisas que ele sentia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo o quê? A multidão de quê? Das tuas misericórdias. Apaga o quê? Apaga as minhas transgressões. A minha versão diz, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado. Ele estava convencido de que ele não podia fazer nada para ajudar a si mesmo, para se livrar daquela peste que ele tinha sobre ele. E no versículo 3 diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Isso é o que ensina a Bíblia. Aí se a gente pula para o versículo 10 e lê até o versículo 12, a oração dele segue assim. Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração o quê? Um coração puro. E renova dentro de mim o quê? Um espírito inabalável, segundo essa versão aqui. Não me repulses da tua presença, nem me retires o quê? O seu Santo Espírito. Ele estava convencido que o Espírito Santo de Deus vivia dentro dele, e, portanto, a situação dele ia chegar ao fim se Deus retirasse o Espírito Santo dele da vida de Davi. E aí, no versículo 12, ele diz, restitui-me o quê?
a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, nessa tradução aqui. Na tradução de vocês diz o que no versículo 12? O espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. E na primeira carta de João, a gente está lá escrito uma coisa muito interessante que muita gente não entende, né? Tem muita gente que diz, eu amo o Senhor, mas o Senhor é claro na palavra dele, aqueles que amam são os que me obedecem. Então ele estava pedindo aqui o quê? Que Deus desse a ele um espírito pronto para quê? Para obedecer. Então, aqueles que amam o Senhor, portanto, não o obedecem, eles, na verdade, não amam o Senhor, porque junto com amor ao Senhor vai a obediência nossa. Então, aqui está a prescrição que foi dada, a maneira como Deus tratou com Davi e que Ele trata conosco, Ele sabe como tratar com cada um de nós. Então, como é que a gente se livra da culpa? Será que é negando, né, e fazendo de conta que ela não existe? Às vezes, isso é uma coisa que me dá uma irritação. Eu não me irrito aparentemente, mas por dentro de mim eu me irrito quando a gente vê que uma pessoa não está bem, a gente chega perto daquela pessoa para ajudar, a gente pergunta, escuta irmã, escuta irmão, como é que está você? Como é que estão as coisas? Está tudo bem, pastor, está tudo ótimo. A gente sabe que não está tudo ótimo, né? Então fazer de conta que está tudo bem, para a gente se livrar da nossa culpa, isso não funciona. A outra coisa que não funciona é diminuir ou minimizar aquelas coisas que são da culpa, são da dor, são dos ressentimentos, né? Dizendo assim, isso aí não é grande coisa não, pode deixar que com o tempo isso aí se apaga, o tempo se resolve. Esse é o conceito das pessoas que não querem depender de Deus. O tempo se incumbe de resolver, o tempo não se incumbe de resolver, porque se o tempo resolvesse, mais tarde, quando a gente fosse provocado numa coisa que está lá dentro de nós, uma ferida que está lá dentro de nós, se o tempo desse conta de resolver, né, a gente não voltava, aquilo não voltava, aquela ferida não voltava a abrir por alguma ofensa, alguma coisa que a gente passou, como discriminação e outras coisas. Também não resolve a gente dizer que a gente reduziu os nossos padrões de ética cristã. Reduzir os padrões de ética cristã seria dizer o seguinte, eu não creio realmente que o que eu estou fazendo está muito errado. Está lá um pouquinho errado, mas eu não creio que está muito errado, né? Tem muita gente que começa a mentir para si mesmo, acaba que ele se convence da mentira. Acaba que a pessoa se convence da mentira, porque mente a primeira vez, mente a segunda vez, faz de conta, daí a pouco faz de conta e tal. Isso não vai me causar muito problema não, deixa rolar. O que acontece é que isso também não resolve, né? A outra coisa é dizer, assim, eu também já ouvi de muita gente dizer assim, mas todo mundo faz isso. Isso aí era pecado no passado. No passado, adultério era pecado, mas hoje em dia, isso aí realmente não é grandes coisas não. Isso não é. Todo mundo faz, então, nivelar. Primeiro, que não é todo mundo que faz, essa é outra mentira, né? Assumir que todo mundo faz tudo que é ruim é outra mentira grande, né? Mas a gente, quando quer se justificar, a gente, isso aí todo mundo faz, e não é aí também que a gente se conserta. Então, a única maneira, na verdade, não é tomar pílula, né? Como uma pessoa, há uns anos atrás, lá em Fall River, essa pessoa estava debaixo de uma depressão terrível. Ela sofria de depressão, ela não conseguia dormir. Aquela mulher estava debaixo de uma depressão tão grande, por causa do divórcio pelo qual ela passou, coisas que aconteceram na vida dela, como acontece na vida de todos nós. Sabe o que aconteceu? Ela não conseguia mais dormir, ela não queria mais comer, e ela estava passando uma situação terrível. Aí ela foi ao doutor, ao psiquiatra, não foi nem ao psicólogo, foi ao psiquiatra. Sabe o que o psiquiatra
qual foi o medicamento que o psiquiatra passou? Aquelas pílulas, aquele espetado que é até proibido de vender, a não sei que você tenha prescrição médica, aqueles medicamentos de tarja preta. Sabe o que aquele remédio fazia? Imagina, só fazia consertar uma coisa, que ela não conseguia dormir, e quando ela tomava aquele chumbão, ela ia dormir. Mas quando a gente acorda daquele sono, o que acontece? Está tudo lá de novo, não consertou. Então esse não é o medicamento que nós precisamos. O medicamento que nós precisamos é radical. Às vezes tem gente que acha que eu sou um cara muito radical. Na verdade eu não sou radical, mas eu gostaria de ser bem radical, porque tem coisas na vida da gente que depende da gente ser radical. Se a gente for mais ou menos, a gente não chega lá, né? Então, o que acontece? Essa é a situação pela qual a gente muitas vezes passa. Então, deixe que o Senhor conserte a sua vida. Eu gostaria também de compartilhar com vocês que os pastores, nós pastores, o pastor Alonso, eu, e os pastores que levam a vida de pastor a sério, não são pessoas melhores do que ninguém. Essas pessoas também sofrem. A gente também entra, às vezes, em situações porque a gente sofre junto com as pessoas. Se a gente, de fato, quer pastorear uma igreja, a gente sofre com o sofrimento das pessoas. Aquilo está dentro de nós. Então, não considerem pastores como pessoas que não erram ou pessoas que são insensíveis. Ao contrário, nós, pastores, precisamos da oração de vocês. Às vezes, nós precisamos que vocês nos levantem. Quando vocês estão precisando de ser levantados, nós levantamos vocês. Mas prestem atenção na vida dos pastores, porque os pastores também precisam de uma palavra de encorajamento, precisam de oração da parte de vocês. Isso é muito importante para a gente entender. Então, qual é a recomendação a partir da experiência de Davi? Qual é a recomendação que eu quero deixar para vocês hoje? Número 1. Aquilo que está lá no passado não pode ser consertado. Então aceite, deixar o passado, ficar no passado e recomeçar do presente a cada dia uma vida nova. Não viva no passado, porque a minha vida era muito boa quando eu estava lá, ou quando eu estava aqui nessa ou naquela situação, ou quando eu era solteiro, ou quando eu era casado, agora eu não sou mais casado, quando eu vivia com a minha mulher me abandonou. Não viva no passado. Aquilo que foi passado não tem como consertar. O que tem como consertar é o nosso presente e olhar para o Senhor e buscar a ajuda do Senhor para melhorar o nosso futuro, mas dependendo do Senhor. A segunda coisa é a gente entender o seguinte: aquilo que foi perdido não tem jeito. Foi perdido, foi perdido. A gente tem que se focar não é naquilo que a gente perdeu, a gente tem que se focar naquilo que ficou. E aquilo que ficou dentro da gente é o que o Senhor quer cultivar a partir daquela semente que ainda está dentro de nós, a semente da palavra do Senhor, aquela coisa boa que remanesceu dentro de nós. O Senhor quer usar aquilo para fazer crescer dentro de nós um jardim de flores viçosas e bonitas. Então, não devemos estar focados nas coisas que a gente perdeu. Eu tinha muita coisa, eu perdi. Não importa. O que aconteceu com Jó? Lembra da história de Jó? Jó perdeu não só a família, tudo que ele tinha, perdeu os filhos, estava numa desgraça, estava numa miséria, totalmente enfermo, mas no dia que ele chegou à conclusão de que ele tinha ouvido falar do Senhor, mas na verdade agora ele via o Senhor com os olhos dele, naquele dia foi um turning point na vida dele, foi uma mudança radical na vida dele. E o Senhor deu para ele de volta muito mais do que ele tinha, não só em termos de bênçãos da vida dele, de ser curado fisicamente, de recuperar a família que ele tinha perdido, mas também do ponto de vista material, Deus deu para ele muito mais do que ele tinha. Então, ele não conseguiu sustentar, manter tudo aquilo que ele tinha, até a família dele, que era o melhor que
que ele apreciava, porque ele celebrava os filhos, fazia festas, está lá escrito no livro de Jó, mas tudo aquilo ele perdeu. Mas ele, no final, Deus abriu os olhos dele, Deus não condenou Jó, Deus abriu os olhos dele para mostrar a ele que o Senhor podia dar para ele, fazer ele recuperar não só aquilo que ele tinha perdido, mas muito mais. Esse é outro exemplo bíblico, é a situação de Jó. Então, eu queria, para encerrar, eu queria ler o que vocês lessem, e vocês, já que vocês usam a mesma versão da Bíblia, todos usam a mesma versão, eu gostaria que a gente lesse junto Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 19, para ver a que veio Jesus Cristo. Qual é a Bíblia que vocês usam? Essa de capa marrom aqui? É essa? É a mesma versão? Então, vamos abrir no Evangelho de Lucas para a gente ver a que veio o Senhor e o que Ele pode fazer para hoje, quando a gente orar daqui a pouquinho, a gente entregar para o Senhor todas as nossas lutas, todos os nossos problemas, porque o Senhor veio a um propósito. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E o que trocando em miúdos, o que é a salvação do Senhor? Em que consiste a salvação do Senhor? Em vida eterna. Mas a vida eterna começa aqui. Então vamos ver o que diz e vamos ler juntos. O Espírito do Senhor, versículo 18, vamos ler juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos pobres. Ele me enviou para Jesus para proclamar liberdade a quem? Aos presos. E recuperação da vista a quem? Aos cegos. E para libertar a quem? Os oprimidos. Os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar que é chegado o tempo em que o Senhor está querendo nos redimir totalmente pelo trabalho do seu Espírito Santo. E a redenção, a santificação, é um processo que dura por toda a vida, dia após dia. A gente precisa dessa dose, dessas injeções, dia após dia. Esse tratamento, ele não é uma coisa que acontece hoje e a gente já está pronto. Não. A cada dia, lembre-se disso, de que nós precisamos do Senhor para administrar a graça dele. O remédio é a graça dele na nossa vida. Amém? Então vamos fechar os olhos, abaixar a nossa cabeça e orar ao Senhor. E se, assim que eu terminar de orar, se alguém quiser seguir orando em voz alta para clamar ao Senhor, vamos usar da liberdade que Ele nos dá aqui, porque nós estamos na presença do Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui. Ele veio nos libertar, Ele veio libertar os cativos, os oprimidos, Ele veio nos curar. Pai, nós te agradecemos porque só o seu Espírito Santo de Deus e só Jesus Cristo e só o Senhor podem retirar o peso da culpa, o peso da dor que está dentro de nós e que a gente às vezes nem sabe, mas Senhor, nessa noite, pelo poder do seu Espírito Santo, eu te peço que o Senhor traga à superfície da mente de cada um dos meus irmãos e cada uma das minhas irmãs aquilo que está lá no fundo e que eles nem sabem e que elas nem sabem, mas aquilo que está lá no fundo dolorido e aquilo que está ferido lá no fundo, para que o Senhor cure essa noite. Senhor, eu quero ir lá na época da infância para ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs a rememorarem algo que possa estar ainda ferindo e machucando desde o tempo da nossa infância. Senhor, cura as feridas, as mágoas, os problemas que nós temos da época da nossa infância. Senhor, também tudo aquilo que pode ter causado dano no nosso ser, desde a época que nós éramos adolescentes, e na época que nós éramos adolescentes, Senhor, eventualmente a nossa atitude de arrogância para com os nossos pais, de desobediência, perdoa-nos, Senhor, por aquelas nossas atitudes quando éramos jovens e não sabíamos que podíamos contar com o seu perdão. Senhor, quando nos tornamos adultos, Senhor, muitas vezes nós resistimos
a sua graça, resistimos a aceitar o seu amor, resistimos porque queremos resolver as coisas por nós mesmos e nós não somos capazes. Senhor, aqui nós declaramos uma vez mais que todos nós pecamos e estamos necessitados da sua graça e da sua misericórdia. Senhor, limpa-nos, Senhor, como Davi orou, Senhor, faz do nosso coração um coração novo, um coração puro e um espírito pronto a obedecer. Senhor, ajuda-nos, nós precisamos, ajuda a tua igreja, ajuda as pessoas que não estão aqui a se conscientizarem da importância de buscarem a Ti no dia da semana que é reservado para nós Te adorarmos. Por favor, Senhor, toca o coração daqueles que não puderam estar aqui, seja por qual razão, mas para que eles se empenhem em poder reservar esse dia para chegarem aqui e ouvirem da sua palavra e receberem o combustível, né, da fé que nós precisamos. Mas a fé que nós não temos, Senhor, é um dom que vem de Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos no nosso relacionamento conjugal. Ajuda-nos a resolver as nossas diferenças no nosso relacionamento conjugal, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos como tratar, como educar os nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos de aprender como lidar com os nossos filhos que estão crescendo no meio de um mundo totalmente cheio de opressão e um mundo de trevas. Senhor, ajuda-nos também a como conviver com as pessoas no nosso trabalho, no meio em que nós vivemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Limpa o nosso coração. Não permite que a gente reaja de maneira a dar um mau testemunho. Nós queremos ser instrumentos do seu amor, Senhor. Então limpa a partir de nós mesmos. Nós somos os primeiros que precisamos ser curados. Nós não queremos continuar culpando a ninguém pelos nossos malfeitos ou pelas nossas transgressões. Nós queremos assumir aquilo que a gente faz de errado, mas para que a gente assuma e se arrependa, Senhor, traz à superfície da nossa mente essa noite tudo aquilo que precisa ser trazido para que a gente possa claramente e convencidos de quanto nós necessitamos de Ti, nós podemos receber esse perdão, receber essa graça de que o Senhor tire dos nossos ombros, tire da nossa alma, tire do nosso espírito, tire do profundo do nosso ser, tudo aquilo que está nos machucando. Assim nós oramos no nome poderoso do nosso Salvador e do nosso querido Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus, se quiser continuar orando, pode levantar a palavra em oração. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos saber que o Senhor é o nosso bom pastor, que caminha conosco. Nos ensina a descansarmos no Senhor e saber que no Senhor o nosso passado é perdoado e o nosso futuro é construído. Obrigado, ó Deus, porque de fato com o Senhor o nosso passado é limpo. O nosso presente é perdoado e o nosso futuro de fato pode ser brilhante se caminharmos no Senhor. Ensina-nos a de fato depositarmos nossa vida em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Da nossa turma só falta a Tina Alzira que está me devendo pagar as contas próxima semana.